sobre nós, na manhã desse dia, que somos como sede, que Ele renova as suas misericórdias sobre nós. Temos esse dia de adoração ao Senhor, dia que o Senhor reservou e separou para que nós estivéssemos adorando o nome do Senhor hoje. Uma manhã diferente em termos da nossa atividade, de uma forma geral, porque amanhã que nós estaremos fechando e recebendo os nomes dos irmãos interessados em auxiliar os trabalhos da igreja durante o ano de 2018. Nós temos chamado nesse dia de alistamento. Temos feito diferente dos outros anos, com a ficha de inscrição, ficha de interesse, e os irmãos foram chegando, tiveram ali a porta da igreja a oportunidade de colocar o nome, mas ainda teremos, se você não fez e desejar fazê-lo, ainda teremos esse momento, mais um momento assim. Depois passaremos para a igreja o que nós esperamos em cada área da igreja. Temos reservado esse dia para nos lembrar que Deus tem nos chamado não apenas para cultuá-lo, mas também para servi-lo, porque nós entendemos que servir a Deus é um culto que nós acreditamos a Ele. Vamos adorar o Senhor. Assim
Irmãos, vamos fazer um pouquinho de pé aí essa manhã. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Fique sentado, baixa a cabeça, fala com Deus neste momento. Hoje nós, como o pastor acabou de falar, nós estamos fazendo uma manhã muito diferente. Respeito de nomeações para o nome do Senhor. Mas nós mesmos não sabemos de nada, sabemos. É Ele que vai nos encaminhar para uma área que devemos trabalhar. Mas como nós acabamos de cantar, que nós precisamos carregar essa cruz. Não existe uma cruz para nós carregar. Mas nós reconhecemos também que nós temos uma batalha para vencer. Sabe por que nos leva à batalha? Porque quanto mais você dedica na hora do Senhor, o inimigo você vai estar contra você. Esse momento de oração que você precisa fazer para você mesmo, para a igreja, pedir, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor Deus, eu quero trabalhar na tua obra. Não deixa que o inimigo venha falar no teu ouvido. Você não é capaz. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, nesta manhã nós te louvamos, te adoramos pela beleza da tua santidade. Reconhecemos, Senhor Deus, que em ti não somos. Não somos merecedores, ó Pai, mas através da tua misericórdia, Senhor Deus. Através da tua graça, nós temos certeza da salvação em Cristo Jesus. E nesta manhã nós rogamos ao Senhor, que é o Senhor desta igreja, que a tua vontade, Senhor Deus, seja feita em nós, que não seja, Senhor, seja feita a vontade do conselho desta igreja, porque o nosso objetivo aqui, Senhor Deus, é de servir e caminhar. Sabemos, Senhor Deus, que essa caminhada não é fácil, Senhor Deus, que nós temos um preço a pagar. Sabemos, Senhor Deus, que ainda temos que carregar essa cruz, Senhor Deus, até a tua volta. Mas neste momento nós rogamos ao Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em cada oração, Pai, em cada área, Senhor Deus, e cada um que será trabalhado, Senhor Deus. Que esteja com o teu Espírito Santo capacitando a cada um, Senhor Deus, não deixando, Pai, pessoas desanimar, Senhor Deus, do teu caminho. Pai, nós já estamos aí caminhando no final do ano. E podemos dizer ao Senhor, o que nós temos feito no Senhor até aqui? Eu reconheço, Senhor Deus, que eu tenho feito muito pouco. Mas reconheço que, juntamente com o Espírito Santo, com a tua ajuda, eu posso fazer muito mais, Senhor Deus, para a tua obra. Nos capacites, damos força, Pai, para a honra e glória do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Primeiro, bom dia. Eu disse ainda para os irmãos que a paz do Senhor, o amor do Senhor seja sobre a vida dos irmãos nessa manhã. E você vai sair do seu lugar então e demonstrar esse amor pelo seu irmão. No meio do seu irmão nessa manhã, aproveite para dar aquela esticada nas pernas, aquela esticada nos braços, dê um abraço ao seu irmão, um sorriso. Fique à vontade para lembrar o seu irmão. Sai do seu lugar, não se limite ao seu banco, não. Essa linha que você está. Sai do seu lugar e compreende o seu irmão. Você acha que juntos nós somos como irmãos de Senhor, não se abalam, nós estamos ali firmes para sempre. Então sai do seu lugar e compreende o seu irmão.
são os a Deus. E nessa manhã eu quero pensar com os irmãos sobre isso, sobre os motivos para nós continuarmos servindo a Deus, porque é certo. Nós desanimamos, nós julgamos que que não temos motivo nem motivação para continuarmos fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor, realizando e cumprindo os dons que Ele mesmo nos concedeu, conforme até Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, a parábola dos talentos. Deus tem dado talentos e tem capacitado a sua igreja, o seu povo. E nós somos chamados a servir ao Senhor com esses dons que Ele tem nos dado. Porque em alguns momentos, algumas pessoas pensam, não vale mais a pena. Outras pessoas pensam assim, já existem outras pessoas para fazer. Não precisa de mim. Como se o chamado para servir a Deus fosse algo condicional a outras pessoas estarem realizando alguma coisa para o Senhor. Quando, na verdade, o chamado de Deus para nós servirmos a Ele em sua obra é algo individual. Não é algo que, antes de prestar conta ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Conselheiro e ao Presbitério de Nova Friburgo das minhas ações, do meu trabalho, eu vou prestar contas a Deus. Antes de ter que justificar o meu ministério ou o trabalho que eu desempenho na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, no motivo de que existem outras pessoas fazendo, não justifica, porque Deus nos chama de forma individual para servi-lo. Quando nós pensamos nesse salmo, um salmo que foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro do exílio, voltou depois de 70 anos na Babilônia, o povo lá em cativeiro, vivendo com dificuldade, passando as suas dificuldades, sem poder voltar para a sua terra. O profeta Jeremias havia falado, segundo a voz de Deus, segundo a direção do Senhor, que eles ficariam lá por 70 anos. E depois desses 70 anos, Deus os traria de volta para a sua própria terra, para a terra que Ele havia prometido. E aí depois desse período, o povo retorna para Jerusalém, alguns grupos, 3, voltam para Jerusalém e encontram Jerusalém destruída, as casas destruídas, o templo destruído, os muros da cidade destruídos. Era um caos, era uma ruína. E muitos se sentiam desmotivados a não voltar para a terra prometida, porque já tinham suas casas lá na Babilônia, já tinham os seus terrenos lá, a sua família já estava estabelecida lá, certamente muitos tinham o seu trabalho, os seus serviços, a sua estrutura, mas Deus, através do imperador Ciro, havia decretado: voltem para Judá, voltem para Jerusalém. E aqueles que começaram a voltar, além de enfrentar os perigos de inimigos, de salteadores, de assassinos na jornada, porque não tinha um exército para protegê-los, não havia segurança, mas mesmo assim eles resolvem voltar, confiando na promessa de Deus, nessa bênção de Deus, e reconheceram que foi um grande milagre. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor, e algumas traduções caminham dessa forma, quando o Senhor trouxe do cativeiro de volta Sião, quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro o seu povo, e aí então o povo ficou como que estivesse sonhando. Já imaginou, já parou para pensar quando você recebe uma bênção tão grande? Você fala: Senhor, eu estou sonhando. Me belisca para ver se eu estou sonhando mesmo, não é assim que a gente fala? Essa é a ideia do salmista. O milagre foi tão grande, foi uma manifestação tão poderosa do milagre de Deus, de uma ação extraordinária do Senhor, que eles disseram: nós ficamos como quem sonha. Tamanho foi o milagre de Deus, tamanho é o poder de Deus manifestado na nossa vida. Depois de 70 anos já não havia esperança, já não havia expectativa, Deus nos trouxe de volta. E a coisa foi tão extraordinária, a ação de Deus foi tão milagrosa, que até aquelas pessoas que eram incrédulas disseram: olha, Deus levou esse povo de volta para a terra deles.
É ruim quando os de fora enxergam o milagre e nós agimos como céticos. Mas aí eles disseram, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. O salmista então está falando de um povo que volta para a sua terra, encontra a sua terra destruída, mas ainda assim se dispõe a orar, como no versículo de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele faz uma oração, ele convida o povo a continuar clamando, porque ele quer ver o seu povo voltando para a terra prometida, ele quer ver a sua terra restaurada, restabelecida. O salmista nos faz um apelo para acreditar que nós podemos continuar semeando, ainda que em meio às lágrimas, ainda que em meio às dificuldades, ainda que em meio aos desafios, mas podemos ter a certeza de que, se perseverarmos na semeadura, iremos colher, iremos experimentar de Deus o seu agir, a sua ação. Alguns motivos para nós continuarmos servindo a Deus. Primeiro, porque Deus restaura a nossa esperança. Quando o Senhor restaurou, essa palavra quando expressa para nós o tempo. É o tempo de Deus, é no tempo de Deus que Ele nos restaura, é o tempo de Deus que Ele renova a nossa esperança, é o tempo de Deus, no tempo dEle, que Ele nos faz acreditar novamente. Aquele povo, se você observar no Salmo de número 137, o povo estava lá na Babilônia e os que viviam na Babilônia diziam, cantem algumas canções de Sião para que nós possamos aprender e ouvir. E os judeus que estavam na Babilônia diziam, como nós iremos cantar as canções de Sião? Eles não tinham motivos para estar cantando e louvando a Deus lá. Não tinham esperança lá. Mas quando Deus, como diz Daniel 4,35, Deus opera com o exército dos céus e os moradores da terra, e ninguém pode lhe deter a mão, nem lhe perguntar por que fazes assim. Deus faz Ciro ter um sonho, Deus traz uma visão para Ciro e faz esse imperador assinar um decreto libertando o povo judeu, aqueles que quisessem voltar para Jerusalém. Deus move, e assim Deus está restaurando a esperança. Um povo que não acreditava mais, passa a acreditar, passa a confiar, renova-se a alegria, renova-se a esperança do Senhor. O povo fez assim, experimentou um renovar de esperança. Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa esperança a cada dia. Nós não podemos ser um povo pessimista e incrédulo. E aí a gente poderia até fazer algumas distinções, porque ser positivo não significa ter fé. Ser pessimista não necessariamente é incredulidade. Mas nós sabemos que essas coisas se aproximam muito. E existe uma linha muito tênue. Nós precisamos ser um povo que acredita em mudanças, que acredita em transformação, e não apenas num que diz respeito, numa questão eclesiástica somente, mas no que diz respeito à nossa cidade, ao nosso país, e precisamos nos envolver quanto a isso e crer que Deus muda a história, que Deus transforma circunstâncias e situações. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus também. O povo teve que amassar lá a dificuldade de 70 anos. Noé teve que esperar 1 ano e 2 meses mais ou menos dentro da arca. Israel no Egito 430 anos. O povo aqui 70 anos. Nós não sabemos quanto tempo temos que esperar e continuar servindo a Deus, buscando ao Senhor, fazendo aquilo que nós chamamos de nossa parte. Esperando quando o Senhor irá restaurar a nossa esperança, aquilo que Ele mesmo quer e pode fazer através das nossas vidas. Precisamos aprender a olhar para trás e considerar aquilo que Deus já fez. Deus restaura a esperança da sua igreja quando envia o Salvador. Deus restaura a esperança e a sorte do seu povo quando Ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para nos dar a vida eterna e dizer, estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A nossa esperança está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor. O povo fica tão satisfeito e diz que eles ficaram como quem sonha. Deus faz coisas extraordinárias ainda hoje, nós precisamos crer nisso.
quando uma pessoa se converte, quando o coração se dispõe a confiar integralmente no Senhor, quando nós vemos famílias transformadas, quando nós vemos um povo engajado, servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Esse é um milagre de Deus, um Deus que transforma a nossa vida, que mexe no nosso interior, na nossa alma. Nós temos motivos para continuar servindo a Deus, porque Deus restaura a nossa alegria. Em versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Perceba a expressão, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele quer enfatizar a mesma ideia, ele quer enfatizar que antes ele estava triste, antes ele estava sem motivação, agora ele tem o seu coração cheio de alegria, ele tem os seus lábios cheios de cânticos, cheios de louvor, ele não está murmurando, ele não está reclamando, mas ele está engrandecendo o nome do Senhor, porque ele tem experimentado o cuidado de Deus, ele tem experimentado o milagre do Senhor. Ele tem olhado e visto a obra do Salvador em sua vida, em seu povo. Nós precisamos ter esse olhar e ver que Jesus veio para nos salvar e nos libertar da maior escravidão, do nosso pecado, de nós mesmos, da cegueira espiritual. E Ele tem nos dado toda sorte de bênçãos. Deus tem nos dado toda sorte de bênçãos através de Jesus Cristo. Somos chamados filhos de Deus, somos adotados por Deus, temos a esperança da vida eterna, a certeza da ressurreição, de uma comunhão eterna com Deus, de sermos libertos da escravidão do pecado para vivermos uma nova vida em comunhão com o Senhor, em obediência a Ele, frutificando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somos chamados de embaixadores de Deus, cooperadores de Cristo, lavoura de Deus, edifício de Deus, igreja de Deus, corpo de Cristo. Temos um cabeça que dirige, somos chamados de uma igreja militante, cujas portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E nós queremos procurar ainda mais motivos para cantarmos, para louvarmos a Deus. Olhamos muito para o aqui e agora, esquecemos de olhar para a obra que Ele fez aqui dentro do nosso coração. E esse é o maior motivo, a alegria indizível. Jesus fala para os discípulos, a alegria que eu colocar no coração de vocês, ninguém vai poder tirar. Ainda que seja desafiador, porque às vezes nós choramos. Nós nos entristecemos. Mas o povo também, versículo 6, quem sai andando e chorando. Mas eles estavam andando, eles estavam parados. A palavra do Senhor nos mostra que Deus é o único que tem poder para transformar a nossa tristeza em alegria, para transformar o nosso desânimo em disposição. Ele faz isso, Ele fez isso com o povo. O povo viu o testemunho das outras nações e confirmou com efeito. As outras nações diziam, o Senhor tem feito grandes coisas pelo povo dele, pelo povo de Israel. E eles confirmaram. Que haja gratidão no nosso coração, que nós aprendamos a agradecer mais e a reclamar menos, que nós aprendamos a agradecer muito mais aquilo que Deus já nos deu, do que aquilo que nós esperamos que Ele nos dê. Porque Ele já fez grandes coisas. É passado, Ele já fez. Ele continua fazendo, ainda pode fazer mais. Mas a maior bênção, como um cântico que nós cantamos, costumamos cantar, o melhor, Ele já nos deu. Nos deu a salvação, nos deu o seu perdão. Essa é a maior bênção que nós recebemos do Senhor. Temos motivos para louvar, nosso coração cheio de alegria, engrandecer o nome do Senhor. Motivos para continuarmos servindo a Deus, porque Deus restaura a nossa visão. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, eles conseguiram enxergar isso. Um povo desanimado que se achou desamparado pelo Senhor, um povo entristecido que achou que Deus não se importava mais com eles, mas agora consegue enxergar novamente que existe um Deus que está no controle da história, que está guiando o seu povo, guiando a sua igreja. Naqueles tempos que nós enfrentamos, de desafios, de tristezas e grandes tribulações na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-me olhos para que eu possa enxergar que o Senhor ainda está presente na minha vida, guiando a minha história. Quando Eliseu é cercado por o exército sírio, a fim de matá-lo, a fim de destruí-lo, e o seu discípulo do seu lado, amedrontado, e Eliseu faz uma oração, Senhor, faz com que esse jovem consiga ver
que são maiores aqueles que estão conosco do que esse exército. E Deus abre os olhos daquele jovem, para que ele pudesse enxergar que havia ali, naqueles montes, um exército numeroso de anjos do Senhor, para guardá-los, de maneira que aquele grande exército não conseguiu ver que era Eliseu, porque quando Deus quer, Ele cega, mas quando Ele quer, Ele faz ver. E nós precisamos pedir isso. Às vezes nós olhamos para as coisas ruins, para aquilo que nos desanima, olhamos para uma pessoa que está desanimada. Nós precisamos ser aqueles que enxergam o agir de Deus, enxergam a presença de Deus e motivam outros e façam outros acreditar. Antes de sermos aqueles que vão ter uma palavra de desânimo, uma palavra de murmuração, uma palavra de pessimismo, uma palavra de incredulidade, nós precisamos dizer: nós acreditamos, eu acredito, porque se nós que somos povo de Deus, não acreditarmos que Deus faz coisas extraordinárias, quem vai acreditar? Esses dias conversando com um pastor, e aí o pastor falando a respeito da igreja, que tentou fazer muitas coisas, a igreja desanimada, e que ele também estava desanimado. Sim, pastor fica desanimado às vezes. Você fica desanimado às vezes, pastor também. E ele falando do seu desânimo e da falta de disposição em acreditar que Deus poderia fazer algo diferente. Eu falei para ele: se você que é pastor da igreja, você não acredita, você acha que a igreja vai acreditar? Se nós que estamos aqui não acreditamos, não enxergamos uma transformação e vemos com efeito grandes coisas o Senhor fez por nós, se nós não acreditamos nisso, se nós não cremos, quem vai acreditar? Se nós não acreditamos que Deus pode transformar umas pessoas que estão na rua, que Deus pode transformar aqueles que estão vivendo a sua vida regalada, mas sem a fé em Cristo, se nós não acreditarmos nisso, ninguém mais acredita. Porque nós somos a igreja do Senhor, para confiar que existe um Deus que restaura os nossos olhos, que restaura a nossa visão, que nos faz enxergar milagres, que nos faz enxergar o poder dEle, que nos faz enxergar o cuidado dEle. Quando eu falo milagres aqui, eu não estou me referindo a uma casa própria, carro e dinheiro no bolso, não. Isso é teologia da prosperidade. Quando eu falo milagres, eu falo de um Deus que vem ao encontro do ser humano e transforma um pecador em filho dele, transforma alguém que está no lamaçal do pecado em um servo dele, como ele fez com o apóstolo Paulo. Alguém que era perseguidor da igreja é transformado num grande servo do Senhor. O povo conseguiu perceber isso. Eles não atribuíram toda essa ação extraordinária de Deus, esse milagre de Deus ao acaso. Aconteceu porque é natural que essas coisas aconteçam. Eles não atribuíram isso a Ciro, o imperador. Eles atribuíram a Deus. Até os incrédulos atribuíram isso a Deus, porque ninguém poderia ter feito isso, a não ser o Senhor. Existem momentos, uma certa vez conversando com o irmão de uma determinada igreja, e ele falou assim: é bom quando todo mundo diz, não tem jeito. É bom quando todo mundo diz isso, porque quando a solução vem, todo mundo vai reconhecer que foi uma ação de Deus. Talvez muitas pessoas poderiam dizer, já não tem jeito para o povo de Deus. Talvez você já tenha ouvido muitas pessoas dizendo, não tem jeito para você, para essa situação, para essa circunstância, não tem jeito para essa área da igreja, sempre foi assim, isso nunca vai mudar. Eu sonho com uma igreja assim, eu sonho com uma família assim, eu sonho com um cônjuge assim, eu sonho com meus filhos assim, e alguns dizem e imaginam, isso nunca vai acontecer. Que nós possamos lembrar que Deus faz o que nunca acontece acontecer, para que a glória seja dele, para que o louvor seja para ele. Somos chamados a enxergar isso. E o fato de enxergarmos o cuidado de Deus e como Ele age na nossa vida, nos torna gratos. Porque se você parar para enxergar somente os problemas, com certeza você não vai aguentar. Se você parar para enxergar somente as lutas, você não vai aguentar. Jesus dizia naquele momento de angústia,
Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque está pesado. Mas ele não olha para isso. Ele lembra do profeta Isaías, embora o texto não diga, mas como o Senhor conhece a palavra, porque é dele, ele lembra do profeta Isaías quando disse: verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele lembra da vontade do Pai, que é sempre melhor, perfeita e agradável, boa. E ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. É alguém que persevera e enxerga que existe um Deus guiando, dirigindo e cuidando. Jesus falou que estaria com seus discípulos até a consumação do século. E nós devemos confiar que, ainda que os nossos olhos físicos não vejam, nós vemos com os olhos da fé que o nosso Deus está conduzindo a igreja. A igreja não está na mão de pastor, a igreja não está na mão de presbítero, de diácono, de líder A, B e C. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é que comanda a igreja. Assistindo um vídeo no Facebook essa semana, uma pessoa compartilhou, e aí perguntando a um determinado pastor: que autoridade, eu gosto muito das mensagens, dos estudos bíblicos, que autoridade o pastor tem sobre a igreja ou a ovelha? As ovelhas. Até que ponto as ovelhas devem obedecer ao pastor? Que autoridade ele tem? E o pastor responde: nenhuma. Ele não tem nenhuma autoridade, senão a palavra de Deus, que é toda a autoridade. E aí então a verdade não se torna verdade por causa do interlocutor, por causa do canal. A verdade, ela é verdade por causa da origem da verdade, que é do Senhor. E nós lembramos disso, que confiamos que existe um Deus que caminha conosco, que dirige. Não porque eu estou dizendo que Deus está dizendo, mas porque a palavra dele diz que ele estaria conosco todos os dias. Que possamos enxergar isso. Versículo 4, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Traga, Senhor, novamente o teu povo. Mude e continue mudando a história do seu povo. Imagina, chegar todo alegre, porque foi liberto da escravidão, e agora volta à sua cidade natal. Volta à sua própria cidade, mas encontra tudo destroçado, tudo em ruínas. Dificilmente as pessoas se sentiriam motivadas a... Lá eu já tinha uma casa, lá eu já tinha um lugar para morar, já tinha alimento. Aqui a terra ainda tem que preparar o solo, tem que fazer várias coisas, construir casa, reconstruir o templo e fazer várias coisas. Que trabalheira! Mas o povo faz essa oração. O salmista faz essa oração: Senhor, faz de novo. Restaura, o Senhor já fez. Faz completo. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o grande dia do Senhor. Alguns voltaram, e havia um grande povo para voltar ainda. Então ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Faz com que esse povo que está lá na Babilônia possa invadir Jerusalém como um rio, como aquelas águas, umas torrentes de água, um grande volume de água que descia ao sul da Palestina, regando uma região desértica, uma região sem vida e estéril. Mas quando aquelas grandes águas, devido a um grande volume de chuvas que acontecia mais ao norte, vinham regando o deserto, as plantas, a vegetação começava a brotar. Os animais que estavam longe voltavam para poder se alimentar daquela vegetação e se alimentarem daquele lugar que antes estéril, agora fértil, por causa de grandes águas que passaram por ali. Se você procurar no YouTube lá, torrentes no Negueb, você vai ver um vídeo sobre isso. Um lugar seco, de repente começa a vir um monte de água. E aquilo ali ia regando e fazia com que a terra estéril se transformasse numa terra fértil. Faz com que, Senhor, essa terra destruída se transforme numa terra próspera. Faz com que esses corações desanimados que ainda estão lá na Babilônia venham como um rio, trazendo vida para este lugar. Nós precisamos ser assim, sabe, nas áreas que Deus tem nos colocado. Nós precisamos ser como um rio que leva vida. Se nós criticamos, que levemos a solução. Se nós percebemos dificuldade, que façamos parte do conserto, da solução.
se nós vemos que precisa de mais, que nós sejamos os primeiros, que comece em nós, que apontemos primeiro para o eu, ao invés do que para o você, para o ele. Deus é capaz de restaurar. Nós somos motivados a continuar servindo a Deus, porque Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer mais, e essa igreja tem história nesse sentido. Nós temos história nesse sentido. Uma igreja que com 4 anos de organizada, volta à congregação, porque não tinha recursos, não tinha condições, mas houve um povo que permaneceu firme, que continuou servindo, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, continuou semeando, continuou confiando em Deus, chorando, mas andando. Um pequeno grupo numa reunião de oração, um pequeno número, mas que foi chorando, mas que continuou andando, que continuou perseverando, que continuou semeando. Porque quando nós confiamos que Deus pode fazer de novo, nós não paramos. E aí então eu entendo, porque se eu desisto, será que eu ainda confio em Deus? Se eu desisto de servir ao Senhor, se eu desisto de exercitar os dons que Ele mesmo me deu, será que eu ainda tenho esperança nele? Será que eu ainda confio nele? Porque não existe separação aqui desses dois verbos, andar e chorar e semear. Nós precisamos continuar, e você precisa continuar, eu preciso continuar, todos nós devemos, e não existe motivo para parar, existe motivação para continuar. Porque Deus faz de novo, porque Deus nos dá frutos. Quem sai andando, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tem que semear, ainda que seja penoso, ainda que tenha uma cruz, ainda que tenha dificuldade. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É difícil. É difícil você servir e trabalhar e tendo pessoas à sua volta completamente desmotivadas. E eu louvo a Deus porque nessa igreja eu tenho me sentido assim como pastor, porque tem muita gente motivada aqui querendo servir. Isso é bom demais. Mas existem pessoas desanimadas. Embora a palavra de hoje seja para todos nós, para que estejamos motivados, para nós os que estamos motivados, mas para aqueles que estão desmotivados. Mas eu vejo a igreja Presbiteriana de Conselheiro, de coração, isso, motivada, engajada. Existem outros mais a fazer. Se você está desmotivado, talvez você esteja em minoria. Mas nós precisamos, ainda que chorando, ainda que com dificuldades, ainda que você esteja, ainda que seja penoso, ainda que seja doído em alguns momentos, mas quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus frutos. Existe fruto para quem trabalha, existe vitória para quem semeia, para quem luta. Existe consolo para quem chora. Mas não existe colheita, não existe resultado para quem não serve. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque ele está dizendo que não existe colheita sem esforço. Deus nos ensina que é no tempo dele que ele restaura, nos ensina a clamar e orar por restauração, por completa obra, por completo avivamento, despertamento do seu povo. Nos ensina que nós podemos enxergar e devemos aprender a olhar para trás e ver aquilo que ele já fez por nós. Nos ensina a não desistir, mesmo em meio às lutas e dificuldades, a continuarmos fazendo aquilo que é a vontade dele. E não tem ninguém que venha dizer para você que não serve, porque não foi isso que Deus disse em sua palavra. Pode ser difícil para muitos de nós, ou para todos nós. Todos nós temos um preço, ou uma luta a enfrentar. Jesus não falou que seria fácil. No mundo teríamos aflições, mas era necessário ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo.
se ficarmos pensando nas lágrimas, nunca iremos semear e nunca iremos colher. Se você olhar só para os problemas, você não vai sair do lugar e nunca vai tomar a atitude que precisa ser tomada. E sempre vai ficar para depois. Eu quero dizer para você que você sempre vai ter problema. Pode acabar um, mas vai vir outro. Porque no mundo nós teremos aflições. E você não pode deixar de servir a Deus, de buscar ao Senhor por causa de problemas. Você tem que continuar, porque Ele nos dá todo o motivo para continuarmos servindo a Ele, como nós encontramos aqui nesse texto. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, Poderoso, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações, despertando-nos a cada dia a cumprirmos a Tua vontade, a fazermos aquilo que é do Teu querer, Pai. Para aqueles que estão como o Neguebe, seco, estéril, que o Senhor faça desses corações torrentes de água viva, assim como o Senhor fez, ó Deus, no coração de tantos, que o Senhor faça de novo, que o Senhor continue fazendo, porque chegamos à conclusão, Pai, que não são as nossas programações, os nossos eventos, quem pode fazer com que essas torrentes sejam vivas nos corações. Podemos ter show, podemos ter prosperidade, podemos ter entretenimento, podemos ter comunhão, confraternizações, um banquete farto, mas nada disso penetra o coração. E sabemos que só o Teu Espírito Santo pode alcançar lá dentro. Também não são a cura das nossas enfermidades, porque quantas pessoas saudáveis estão como mortos espirituais, desanimados, incrédulos. Sabemos, ó Deus, que só uma ação do Teu Espírito Santo para encher os nossos corações e fazer com que a nossa boca, os nossos lábios, o nosso coração seja cheio de júbilo e fé naquilo que o Senhor já fez e naquilo que o Senhor poderá fazer, naquilo que o Senhor pode fazer. Pai, estenda a Tua mão sobre nós, a igreja do Senhor, e continua completando a Tua obra, aquilo que o Senhor mesmo começou. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e bendito Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 177, e enquanto isso os irmãos que vieram preparados para trazer o seu mantimento, se você não trouxe pela manhã, não tem problema, e se você desejar fazê-lo, você terá a oportunidade de trazer logo mais no culto à noite, mas se você trouxe, você tem a oportunidade de trazê-lo aqui ao altar. Esses mantimentos são usados pela junta diaconal, pelos nossos diáconos, para estar assistindo pessoas realmente necessitadas. Enquanto nós louvamos a Deus com o hino de número 177, firme nas promessas, quero convidar todos os irmãos também que estarão aniversariando essa semana, ainda que seu nome não esteja no boletim. Se você também tem um motivo para agradecer ao Senhor, esteja aqui à frente e logo após o canto do hino 177, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Deus se me amará, Ele me tempestade você vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme,
Nós louvamos ao Senhor, agradecemos o teu nome nessa manhã. Meu Deus, de forma especial, agradecemos pela vida de cada um aqui, ó Deus, agradecendo ao Senhor de coração grato por bênçãos recebidas, porque alcançaram a graça do Senhor de forma especial, porque completam mais um ano de vida, Deus. Por isso nós com eles também nos alegramos e rogamos ainda da bênção do Senhor, da presença do Senhor, da mão do Senhor sobre eles. Colocamos diante do Senhor a vida do Márcio, ó Deus, que todos os procedimentos ali realizados estejam com a mão do Senhor operando, os médicos, os enfermeiros, que o Senhor esteja presente, esteja direcionando e dirigindo todas as coisas. Nós agradecemos com os nossos corações gratos, oramos ao Senhor e desde já consagramos ao Senhor os alimentos aqui à frente, que sejam bem administrados, que atendam às necessidades daqueles que precisam. É assim que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, nós alguns avisos aqui. Acho que não estão no boletim. Temos aqui dia 20, esse está no boletim. Dia 20 de novembro nós temos um intercâmbio. Vou ler aqui no boletim. A Lucilene é tão precavida que ela bota no boletim e não entrega mais o papel. Ou seja, vai ser avisado de uma forma ou outra. Né? Mas está aqui, o intercâmbio de igrejas. A igreja presbiteriana do Âncora e a igreja presbiteriana de Conselheiro vai ser realizada no sítio dos nossos irmãos Lucilene e Valdirei. Toda a igreja está convidada. Dia 20 é um feriado, né? Dia da consciência dele, isso. Dia 20, agora, segunda-feira que vem, toda a igreja está convidada. Os irmãos que irão participar, querem participar, tem que dar o nome a Lucilene para fazer a cotação dos alimentos que vai ser feito. Verdade? Bem lembrado, é gratuito, né? É grátis. Você não precisa dar um nome, aparecer de surpresa, grátis e também não é demais, né? Então dá o seu nome para os irmãos se prepararem os gastos divididos entre a igreja de Conselheiro e a igreja do Âncora. Temos aqui uns avisos da UCP, pais e mães, campanha da escova de dente continua, lembrando disse que era até domingo passado, mas continuou, né? Aumentou. Então traga aí a escova de dente, as crianças estão juntando para uma campanha aí, para doação de... Não, escova de dente, mas qual é a campanha? Para um lar de crianças, vai ser doado para um lar de crianças. Então, doe, e interessante você trazer e entregar a uma criança para ela trazer, né? Para começar a aprender sobre a ação social, sobre ajudar ao próximo. Então, não entregue direto, entregue a criança e a criança entrega para ela aprender, né? Lembrando também que hoje tem venda de doce aqui à frente, em prol do projeto Amigos do Sertão. Então você pode comprar o seu doce. E dia 26 temos almoço aqui na igreja. E junto com o almoço temos um bazar em prol da construção de um posto de saúde lá no Senegal, que é o projeto Link que está aí tentando alcançar. Então vai ser construído um posto de saúde e esse bazar, toda a renda vai ser revertida para a construção, ou pelo menos para ajuda, lógico, né, da construção do posto de saúde lá no Senegal. Se você quer saber mais sobre qual é esse projeto, sobre o que vai acontecer, sobre como será feito, procure nossa irmã Tânia, que ela irá te explicar. Então, dia 26, junto com o almoço, terá o bazar.
Só alguns avisos aqui do boletim, lembrando que os avisos que a igreja precisa saber estão no boletim. Então você precisa ter o boletim, seja ele digital, virtual ou em mãos, você precisa ter para saber o que a igreja está fazendo. Temos o aviso do retiro, você dá o seu nome se você deseja participar. Eu gostaria muito que você participasse, né? Repito que não é um retiro de jovens, é um retiro da igreja. Então a igreja pode estar, não tem nada daquelas... Talvez você ficou com uma marca de retiro, né? Que é brincadeira, que é... E é perto, né? Não é longe. Então o retiro é bom para a igreja, não é bom só para os jovens, é enriquecimento espiritual para a igreja. Então está aqui, maiores ou iguais a 13 anos, R$100, de 7 a 12,50 e menores de 6 não pagam. A Federação de MP estará realizando agora de 17 a 20 o acampamento. Então, se você deseja participar, 17 a 20, já nessa semana, procure nossa irmã Letícia, tem os telefones no boletim, ou nossa irmã Bruna, tem aí também o telefone. O almoço já dei, só lembrando da convocação de assembleia extraordinária para eleição de diáconos, visto que estão vencendo os mandatos do nosso irmão Darley, Reinaldo e Samuel. Então, dia 26 de novembro, eleição aqui na igreja. Amém, irmãos? Estamos divididos em classe. Não é classe, né? Não é classe, é dia de alistamento. Ainda bem que os irmãos aqui balançam a cabeça logo. Opa.